A Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 18. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Olha que importante isso que Pedro está fazendo aqui, está falando. Despertar a mente esclarecida de vocês, para que vocês se lembrem das palavras. E o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos falei. Não foi assim que o Senhor Jesus disse? Que o Espírito Santo ia nos fazer lembrar? Tudo que tu leu, tudo que tu estudou, tudo que tu aprendeu, tudo que tu viu, tudo que tu viveu na presença de Deus, no momento oportuno, no momento da necessidade. Também quando tu estiver orando por alguém, tu vai saber. Então, nós temos que despertar a nossa mente esclarecida, a nossa mente renovada, os nossos pensamentos. Nós devemos nos renovar na presença de Deus. E ele fala claramente, foram ditas anteriormente. Então quer dizer, tu leu, tu estudou, tu ouviu, tu aprendeu. Santos profetas. Nós que estamos encerrando esse ano, já estamos aqui, no finzinho da Bíblia. Que o Espírito Santo faça com que a gente lembre de tudo que a gente estudou, dos santos profetas, dos textos, dos livros, dos personagens, capítulos, versículos. Que tudo se torne vivo para nós. Porque assim tu pode ensinar a outros, assim tu pode abençoar a outros. Os mandamentos do Senhor e Salvador, do que foi ensinado. Essa é a minha oração também. Que tudo que vocês aprenderam, ouviram, tudo que foi ensinado, vocês possam lembrar. Procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Vocês têm a mente de Cristo. Os pensamentos já foram renovados em Cristo. Renovados pela palavra de Deus. É isso que habita em nós, a palavra de Deus. E toda vez que tu lê a Bíblia, toda vez que tu ouve uma mensagem, um vídeo abençoado de Deus, da palavra, tu tem a mente renovada. Tu aprende mais um pouco, tu consolida. Isso é muito importante. 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vai dizer que tu nunca ouviu isso? As pessoas nunca falaram assim, Jesus está voltando. Que está voltando? Uma vez um aluno me disse, mas tá vindo de muito longe, né, prof? Porque já faz mais de 2000 anos, ele nunca chega. Ele falou assim, na hora a gente até teve que rir, porque foi de uma espontaneidade assim, né? Mas é isso que as pessoas fazem. As pessoas questionam. Tá, mas Jesus está voltando e por que nunca chega?
A vinda do Senhor Jesus é certa para quem crê. Mas para quem não crê, também. Porque ele vai vir para os que creem e para os que não creem. Uns para juízo, outros para galardão, para recompensa, para prêmio, para bênção, para salvação, para ressurreição, para glorificação. E aí é muito interessante, ó, nos últimos dias, tu tá vendo? Últimos dias, zombadores, escarnecedores, pessoas que debocham, que riem, que dizem que a nossa fé não tem sentido, que é loucura, que é tolice, que nós temos algum problema para esperar Jesus, para acreditar na volta de Jesus. E essas pessoas fazem o quê? Elas andam conforme as suas paixões, quer dizer, elas vivem entregues às suas vontades, aos seus desejos. Como vimos no outro capítulo, escravas, vencidas, entregues, escravizadas por suas próprias paixões. E elas questionam, onde que tá a promessa? Tu acredita na Bíblia? Ai, não acredito. Tu tem um canal sobre a Bíblia. As pessoas falam isso. Tanta coisa pra tu fazer um canal, tu vai fazer sobre a Bíblia. Quem que acredita na Bíblia? Eu acredito na Bíblia. E vocês que estão aí assistindo, pelo jeito, também. Então, se nós acreditamos na Bíblia, se nós somos cristãos, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. Nós acreditamos na promessa da sua vinda. Nós vivemos com essa esperança, com essa fé, de que Ele vem nos buscar. E aí eles vêm com esse argumento, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sim, porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque Deus não abandonou a criação, a natureza, o universo. Não, mas a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a redenção, esperando que o Senhor Jesus volte. 5. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, nós, cristãos, cremos que Deus é criador e Ele não abandona a sua criação. Um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira, não abandona seus filhos. Um pai que ama, uma mãe que ama, nunca, jamais, em hipótese alguma, vai abandonar os seus filhos. Então Deus não abandonou os céus, não abandonou a terra, não abandonou a criação. Ele é criador, mas Ele é sustentador, Ele é provedor, Ele é fiel e Ele não pode negar a sua própria natureza. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã, a cada manhã. O sol nasce, os passarinhos cantam, vem chuva, a terra produz. Isso tudo é porque Deus determina que seja assim. 6. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Então, o que a gente vê? O que Pedro está falando aqui? Que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, mas também pela água foi destruído. Estou falando de Noé de novo, né? Porque é uma comparação muito importante para nós. Nós estamos na igreja, guardados como numa arca. E o mundo jaz no maligno, está submerso, está afogado, mas nós estamos salvos, nós estamos guardados e protegidos. Então ele está fazendo essa comparação, né, com o mundo antigo, desde muito tempo.
que foi destruído, afogado em água. 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, o Senhor tem guardado, tem protegido, tem sustentado, não abandonou a sua criação, porque o Espírito Santo, né, ainda está na terra. Nós estamos na terra. A igreja do Senhor Jesus está na terra. Nós ainda estamos aqui. Ainda há salvação. Ainda há perdão. Ainda há arrependimento. Mas há uma sentença. Há um julgamento. Os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados, reservados, preparados para o fogo, para o dia do juízo, para a destruição. Porque sim, vimos no Éden que a terra foi amaldiçoada. 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Quando alguém vier debochar, zombar, escarnecer, que está demorando, que Jesus não chega nunca, que o avô morreu, o pai morreu, todos, e Jesus não voltou, que a Bíblia já foi escrita há tanto tempo e Jesus não voltou, lembra disso. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O Cronos é o nosso tempo que a gente conta. Dias, semanas, meses, anos, né? Minutos, segundos, enfim. É a cronologia, é o tempo Cronos. Mas existe um outro tempo, uma outra dimensão, que é Kairos, que é o tempo de Deus, porque Deus é eterno. Então, quando Pedro fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, significa que para Deus, para Jesus, não foram 2000 anos que se passaram. É como se fosse ontem, que o filho dele foi crucificado, morto e sepultado, que ressuscitou e que voltou para o céu. E a gente não pode ignorar que nós vivemos uma vida, uma existência contada, né? A gente conta os dias, mas Deus está na eternidade. E Ele pode interferir a hora que Ele quiser. Porque para Ele, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Isso também vale para quem está esperando uma resposta. Para quem tem o silêncio de Deus há muitos anos. Que o Senhor não falou. Tu está esperando. Saiba que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, tu não pode te desesperar, tu tem que ter fé e saber que o Pai vai responder no tempo certo, na hora certa. No tempo de Deus, não no teu tempo. Ele vai responder no tempo Kairos, não no tempo Cronos. 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse texto aqui me conforta muito, me fortalece, e eu espero que também a ti. Quando nós pensamos nos nossos amados, nos nossos queridos, em pessoas que deliberadamente rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o Senhor Jesus.
Nós temos que ter fé e acreditar que Deus é paciente, que Ele não quer que ninguém pereça, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está dando tempo, Ele está dando chance. Como Paulo disse, vamos pregar em tempo, fora de tempo, vamos aproveitar as oportunidades, vamos ser fraco com quem é fraco, vamos ser forte com quem é forte, vamos fazer o que for preciso para que muitos se salvem, para que muitos se convertam, para que a luz de Jesus brilhe nesses corações, para que todos cheguem ao arrependimento, todos se convertam, todos se arrependam, todos queiram Jesus, que haja salvação. 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Por isso que a terra e os céus estão guardados, reservados para o dia do juízo. Vão se desfazer pelo fogo. Então, uma vez foi pela água, e agora vai ser pelo fogo. E a gente viu muito essa figura do dia do Senhor como um ladrão. E a gente pôde estudar de que é uma forma de dizer que vai ser repentino, inesperado. Vai ser uma surpresa. Nós que seguimos a palavra de Deus, que lemos, que conhecemos, que estudamos, que aprendemos, que ensinamos, que estamos firmados, fundamentados, fortalecidos, aperfeiçoados, justificados, santificados em Deus, em Cristo, nós sabemos os sinais, nós vemos os sinais, nós acompanhamos, nós estamos sóbrios e vigilantes, nós estamos com os olhos e os ouvidos bem abertos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, às igrejas. Então a gente sabe que o dia do Senhor se aproxima, de que sim, estamos vivendo os últimos dias, de que temos que estar preparados todos os dias em santidade, todos os dias na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, discernindo a presença de Deus, a intimidade de Deus, a voz de Deus. Porque o dia do Senhor vem de repente. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Tantas coisas que são motivo de soberba, de superioridade, de supremacia, vão passar, vão desaparecer. 11. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Quando estudamos Hebreus, eu me emocionei profundamente. Se tu não assistiu, né, uma série bem complexa, né, que exige bastante estudo, discernimento, porque tem muitos elementos, muitas questões da antiga aliança, né, do judaísmo, e eu falei sobre isso, de que Jesus está aguardando, né, e aqui diz que nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nós esperamos e apressamos a vinda do dia de Deus, a vinda do Senhor. Se tu vive uma vida santa e piedosa, tu tá esperando e apressando a vinda do dia de Deus, a vinda do Senhor. Tu tá pregando o Evangelho, tu tá lendo a Bíblia, tu tá orando, tu
tá fazendo, cumprindo o ID, então tu tá esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Tu tá fazendo aquilo que Jesus mandou tu fazer. Jesus está sentado, assentado, esperando que os seus filhos, que as suas filhas façam a sua parte. Façam aquilo que tem que ser feito. Nós somos coparticipantes, cooperadores de Cristo. Ele quer que muitas e muitas pessoas se convertam. Que muitas e muitas pessoas se arrependam. Que haja salvação. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Está muito claro. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, sim, nós podemos apressar a vinda de Deus, o dia do Senhor, pregando o Evangelho. Quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos, quando todas as pessoas ouvirem falar do amor de Deus, quando elas tiverem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, quando todo o joelho se dobrar e toda a língua confessar que Jesus é o Senhor, aí eu vi. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não lamenta por este mundo, por esses céus e por essa terra. Não olha para trás. Olha com fé para novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós esperamos e é viva a nossa esperança. E ela não murcha, e ela não envelhece, e ela não enfraquece, porque nós esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos confiados na promessa de Deus e esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, se tu te esforçar, tu vai conseguir viver uma vida digna, uma vida correta, uma vida santa, sem mácula, sem culpa e em paz. Mas tu vai ter que te esforçar, tu vai ter que decidir todos os dias viver na presença de Deus. Andar na luz, praticar a verdade, obedecer a palavra de Deus. E Pedro falou isso muito próximo da sua morte. Pedro estava prestes a ser martirizado. E ele está dizendo: amados, esperando essas coisas, se esforcem para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Significa firmes, firmados, confirmados na graça de Deus. 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Então, quando Pedro fala da longanimidade do nosso Senhor, então, um longo ânimo, paciência. O nosso Deus, ele é paciente. E ele não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer, ele não tem alegria na morte de ninguém. Ele mandou Jesus, ele não poupou o seu filho. Então, o que ele queria? Que nós nos salvássemos e que a maioria das pessoas encontrassem Jesus, recebessem Jesus, tivessem seus pecados perdoados. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Então, se ele tem paciência, ele está te dando tempo.
Ele está te dando chance, Ele está te dando oportunidade. Mas não exagera. Não exagera. Valoriza. Aproveita. E aí Pedro fala de Paulo. O nosso amado irmão Paulo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução, não sei como é que está na tua Bíblia, na minha dizia ignorantes, e são instáveis, deturparão. Eu vou ler de novo. Nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, se as pessoas não têm instrução, significa que elas não leem a Bíblia, que elas não estudam o que a Bíblia diz. Elas se alimentam do que elas acham, do que elas pensam, ou do que esse ou aquele falam. E tu quer ser liberto, tu quer ser abençoado, tu quer ser honrado, leia a Bíblia. Tu quer conhecer Deus, leia a Bíblia. Leia as Escrituras. Tu vai aprender sobre o teu Deus. Tu vai te firmar na graça e no conhecimento, lendo a Bíblia. Mas se tu for ignorante, se tu não tiver instrução, tu vai ser instável. Tu vai ser arrastado para lá e para cá, tu vai ser levado para lá e para cá. Tu não vai ter raiz. Tu vai viver uma vida mundana, carnal, sem a graça de Deus, sem a plenitude. Jesus veio para te dar vida, e vida abundante, vida plena, perfeita, abençoada. Mas tu tem que ler a Bíblia. Tu tem que examinar as Escrituras para aprender sobre Deus. 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Então, a palavra de Deus te firma, te fortalece, te vivifica, te consola, te santifica, te purifica, te instrui, te ensina, te abençoa. Tu precisa ler a Bíblia, tu precisa saber, conhecer o que a Bíblia diz. A palavra de Deus tem que habitar ricamente no teu coração. 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que nós aprendemos com este capítulo 3 de 2 Pedro? De que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não pensa que está demorando. É a paciência, é a longanimidade, é o amor, é a misericórdia de Deus para que mais e mais pessoas sejam salvas. Inclusive teus queridos, teus amados, teus familiares, teus colegas, teus vizinhos, tua cidade, teu estado, teu país. Nós queremos que haja muita salvação, muita conversão, muito arrependimento, que o evangelho seja pregado, seja anunciado, que as pessoas sejam salvas. Nós estamos esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós devemos nos empenhar para sermos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Os ignorantes e instáveis deturpam as Escrituras
para a própria destruição deles.